E não mais uma relação de dependência, em que se responsabiliza o outro pelo seu bem-estar. Né? Então, aquela cobrança, aquela culpa de achar que você é culpado por eu não ser feliz, né? E não existe isso. A relação que começa assim, ela já tende a derrota já de início. Porque ninguém merece, né, um fardo desse tamanho nos ombros. Muitas vezes ocorre até um processo de despersonalização, que historicamente tem atingido mais a mulher. Numa relação de separação, de divórcio, a mulher, ela às vezes se machuca muito mais do que o homem. Não que ele não tenha sofrimento nessa relação, não é isso, mas ela às vezes se machuca muito mais por causa dessa ideia de submissão, de que ele vai fazê-la feliz eternamente. Não existe isso, né? Isso realmente é uma ilusão, não se pode ter essa ideia. Então, atualmente, isso está acabando um pouquinho, né? Estamos trocando o amor de necessidade pelo amor de desejo. Eu gosto e desejo a companhia sua, mas não preciso, o que é muito diferente. Aí, uma relação começando assim, ela tende a dar certo. Porque a pessoa não fica se escorando no outro, né? Não tem o outro como um cabide, como um processo, um projeto de felicidade. Não é por aí. Cada um é único e continua a ser único. Então, quando chega um determinado momento que realmente a relação fica muito machucada, fica muito ruim, aí entra a questão do divórcio, né? Ah, não separeis, né, o que Deus uniu. Ora, Deus não uniu. Deus deu a oportunidade a essas almas de, na união, elas se reajustarem. Deu uma chance a elas, né? Então, houve uma bênção, seja qual for a religião, para aquele casal que está iniciando a difícil tarefa de caminhar junto, que não é fácil dividir o mesmo teto, duas pessoas diferentes, às vezes até com os mesmos sonhos, com os mesmos propósitos, mas nem sempre os caminhos são os mesmos. Às vezes o final mas os caminhos não são. Então isso dá complicação, né? Então, o que é o divórcio? O Espiritismo não é contra o divórcio. O divórcio é a solução legal para o que moralmente já se encontra separado. Uma relação já desgastada, uma relação já sem futuro, né? Não tem a menor relação, não tem isso, né? Tem até outra aqui, ó. A cada momento, cada um de nós está passando pelo processo de ser e de tornar-se. Como as pessoas, os nossos relacionamentos também mudam. As pessoas mudam. E ainda há muito a aprender sobre a questão do amor. Então, quando se chega a essas conclusões e vê que realmente não tem mais jeito, né? Não tem condição mais da pessoa ficar ali junto. Tem um escritor, Deepak Chopra, que escreveu o seguinte: seja qual for o relacionamento que você atraiu para dentro da sua vida, numa determinada época, ele foi aquilo de que você precisava naquele momento. Então, aquele casamento que não deu certo, aquele casamento que acabou em divórcio, não significa que foi perdido aquele tempo. Não se deve manter rancor nem mágoas, né? Foi importante enquanto durou, né? Vinícius de Moraes falava muito isso, né? Então, realmente, a gente não deve, não vou apagar essa fase da minha vida, porque teve muitas coisas boas ali, né? Teve muita coisa boa para se lembrar, e teve também algo desagradável, pois é, mas depende de cada um na relação, não deixar o desrespeito acabar com aquelas boas lembranças que foram importantes naquele momento, não é? Quando um casal se apaixona e ele vê nela a princesa e ela vê nele o príncipe, se mais tarde ele virar sapo e ela virar bruxa, enquanto ela foi princesa e ele príncipe, foi ótimo, foi muito bom, muita coisa boa aconteceu, muita lição de vida ocorreu.
A gente não tira as nossas grandes lições dos momentos de alegria, não. Pelo contrário, são dos momentos de dor, dos momentos de tristeza. Né? O amor é dor também. O amor é tristeza também. Tudo isso faz parte dele. A gente precisa entender isso, né? Então toda relação é válida. Nós estamos no mundo de provação e expiação para a gente aprender, para a gente evoluir. Cada pessoa que passa pela nossa vida nos ensina grandes coisas, deixa grandes lições, ainda que sejam para não ser seguidas, mas são lições. Que a gente, ainda que não sejam bons exemplos, mas são lições. E a gente deve valorizar e até agradecer esses momentos pelos quais a gente passa, né? Todos os esforços devem ser feitos para evitá-lo, né? Porque baseado em razões justas, é a providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica, né? Mas todos os esforços, olha, todos devem ser feitos para evitar esse divórcio. Por que isso? Porque não foi por acaso que essas almas se uniram. Não foi por acaso que elas se escolheram na dimensão dos espíritos. Não se pode casar hoje com aquela ideia de que qualquer coisa a gente separa, se não der certo a gente divorcia. Que horror! Né? Chegou a ser até status, divórcio. A divorciada tinha status. Que isso, né? Isso não é uma brincadeira, né? Não é um joguinho. São almas, são vidas se entrelaçando, se comprometendo diante da eternidade, porque nós somos imortais, nós não vamos morrer. As nossas relações não se perdem no tempo, elas ficam gravadas no nosso arquivo mental, e muitas vezes elas são o motivo de grandes problemas para as nossas vidas futuras, muitos problemas. Então tudo deve ser evitado. Deve-se pensar muito, deve-se questionar muito essa decisão. Não é por qualquer coisinha, né, que a gente vai deixar uma relação assim se perder. Agora, a gente tem que ver que quando acontece isso e as pessoas se dão a oportunidade de fazer um balanço, uma reflexão da vida, a gente encontra muita culpa na gente também. Né, naquele que se acha ofendido, ele ou ela, porque a gente acaba se acostumando com situações que não são para serem parte da nossa vida. Clarice Lispector, ela tem um texto muito interessante chamado Opinião, que fala sobre as coisas que a gente acaba se acostumando, com as quais a gente acaba se acostumando, que não é para se acostumar. E dentro de uma relação conjugal, afetiva, a gente acaba se acostumando com determinadas coisas que, no somatório final, isso vai dar confusão. Porque chega um ponto que a pessoa não quer mais isso para a vida dela. Mas vai deixando crescer, vai se acostumando e chega um momento que explode. Né? Se desde o início as pessoas tiverem aquele diálogo, que é o treino da atenção, mostrando a sua insatisfação de uma maneira legal, bacana, conversando, né? De uma maneira afetiva até, as coisas podem se encaixar melhor, porque muitas vezes o parceiro ou a parceira fazem determinadas coisas sem ter consciência de que aquilo está incomodando tanto o seu companheiro ou a sua companheira. Às vezes eles não têm essa consciência. E se a outra pessoa não falar, vai ficando. O que incomoda muito um pode não incomodar o outro. Precisa se conversar. O papo, o diálogo é fundamental em qualquer relação, seja profissional, seja conjugal, seja de amigos, né? Numa relação amigável, sempre é importante a gente colocar as coisas que se pensam de uma maneira boa, né? Uma maneira tranquila, e não deixar para jogar em cima do outro na hora da briga, que já está o ânimo ali quente e fervendo, né?
Então esse texto é excelente, eu só tirei alguns pedacinhos assim que tem mais a ver com o nosso assunto, mas o texto é ótimo. Aí está aqui assim, a gente se acostuma, ela fala que a gente se acostuma com um monte de coisa que não deveria se acostumar, né? Até em tomar um café correndo e sair correndo, ler o jornal na condução, cochilar na condução, a gente se acostuma com essas coisas que nem, né, com as quais nem deveríamos acostumar. Mas aí ela continuando, ela fala, a gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir, a sorrir para as pessoas sem perceber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisa tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e de que necessita e ainda por cima não ter. E aí vai algumas outras coisas com as quais a gente não deve se acostumar. Então, um casal, às vezes, ela ou ele se acostumam com coisas que os outros fazem, né, que o outro está fazendo, que não agrada em nada, mas se acostuma. Mas isso não quer dizer que vai ser assim para sempre. Vai chegar um ponto que aquilo ali é a gota d'água do copo que vai transbordar. Você sempre fez isso e a pessoa, ué, mas você nunca falou que não gostava, né? Então é isso, a falta de diálogo, de trocar um papo, uma conversa, conversar francamente, fulano, não gosto disso, fulano, não gosto assim, né? Vamos conversar, vamos colocar, é difícil, a vida a dois não é fácil não. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar e assim vai. Até que não se aguenta mais, né? A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar fendas, sangramentos, para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar, se perde de si mesma. Aí chega aquele momento que ninguém aguenta mais, aí acaba nisso. Né? A grande maioria dos casamentos que acabam em divórcios não deveriam acabar em divórcio. Se houvesse um pouco mais de atenção, de diálogo, de compreensão, de conversa, né? Se houvesse um pouco mais de boa vontade, de esforço para essa relação dar certo, né? Todo casal, né? Eu sempre falo, eu falei isso, já comentei com vocês para os meus filhos, deve ter uma música que faça lembrar coisas muito boas deles, uma frase que possa resumir um sentimento legal no momento que eles estavam muito bem, né, um cenário, porque isso tudo, nesses momentos de dificuldade, isso faz muita diferença. Isso reacende aquela afeição, aquela paixão inicial, dando mais uma chance, né, a esse casal. Porque essa relação, ela não era para existir. Às vezes a gente fala, eu escolhi muito mal. Não, escolheu certinho. Só não conseguiu dar seguimento à escolha, mas escolheu certo. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, porque são muitas almas nos ajudando a dar continuidade à nossa vida, a colocar em prática as nossas escolhas, né? A ninguém, isso aqui é fundamental, mas como isso aqui é importante. Eu sei que as boninhas estão velhinhas, mas quando a pessoa lê, grava bem. Olha, a ninguém é dado o direito de estimulá-lo, o divórcio, né? Cabendo apenas ao casal decidir sobre as suas responsabilidades. Ninguém deve dar pitaco nisso aí. Amigo, amiga, parente, pai, mãe, seja quem for. É uma decisão que só cabe ao casal. Por quê? Porque o casal que se uniu pelo matrimônio, tendo ou não feito essa escolha na dimensão dos espíritos, ah, mas você não falou que faz? Faz, mas houve aquela, lembra que a gente comentou que pode haver uma precipitação, né? E aparecer uma outra alma antes. Isso acontece. O plano reencarnatório é flexível, nós temos livre-arbítrio. Então, pode acontecer, né, da gente se precipitar e não ter sido, né, feita aquele com quem a gente se uniu não ser o alvo da nossa escolha e ele vir a aparecer depois na nossa vida. E isso é muito comum acontecer em plano de provação e expiação. Mas, uma vez estabelecida a união,